Olá pessoal, meu nome é Edneia, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia aqui da UFMG e agora a gente vai ver uma aula prática em que eu vou mostrar como funciona a técnica de coração isolado no aparelho de Langendorf. Pessoal, agora eu estou fazendo aqui a solução de Krebs-Ringer, que é uma solução nutridora que vai nutrir o coração quando ele estiver no aparato de Langendorf. Então, essa solução ela tem os nutrientes necessários para o coração continuar funcionando como se ele estivesse no organismo. Pessoal, eu vou mostrar aqui então como que funciona o aparato de Langendorf e a solução que a gente faz, que vai ser a nutridora do coração. Então, aqui a gente tem o oxigênio e o gás carbônico, que a gente chama de carbogênio. Então, esse oxigênio e gás carbônico vão estar dentro da solução de Krebs que eu preparei com todos os nutrientes necessários para manter o coração funcionando. Essa solução de Krebs junto com o oxigênio e o gás carbônico, elas vão passar pelo sistema de Langendorf. Então aqui dentro da serpentina vai estar passando essa solução e aqui vai ser acoplado o coração. Aqui a gente tem o bombeamento desse líquido, dessa solução de Krebs. Aqui a gente vai ser o aquecimento da solução enquanto ela estiver passando por essa serpentina. Então a gente precisa manter isso a 37 graus Celsius para o coração funcionar da forma normal dele. Nesse aparato a gente tem dois sensores que a gente vai usar. Então esse sensor ele vai captar a pressão de perfusão da solução de Krebs. O sensor ele vai, através desse sistema, vai passar para o computador. Aqui está parado, mas a gente vai registrar aqui em cima a pressão de perfusão, que está mostrando de vermelho. E embaixo vai ser a pressão intraventricular, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Essa pressão intraventricular ela vai ser percebida por esse sensor. Aqui a gente faz um balãozinho, no caso aqui é de plástico filme, ele foi amarrado nessa ponta. E então aqui a gente vai preencher com água e quando a gente for colocar o coração, a gente vai preencher esse sistema com água, acoplando esse balãozinho dentro do coração, dentro do ventrículo esquerdo, e quando tiver dentro do ventrículo esquerdo, a gente infla esse coração através desse sistema aqui, apertando a seringa. E então a gente abre o sistema e as vibrações da água aqui elas vão ser percebidas pelo sensor. Então a gente vai ter o registro aqui embaixo, no verdinho, dos parâmetros cardíacos. Então a gente vai ter o registro de toda vez que o coração sofreu uma diástole e uma sístole, que vai ser a contração, e depois a gente consegue ter os parâmetros como frequência cardíaca, força de contração, força de relaxamento e outros parâmetros que a gente pode estudar em vários estudos sobre o funcionamento do coração sem interferência do sistema nervoso central. Pessoal, como a gente começou a ver já, o coração isolado ele não está sofrendo a influência do sistema nervoso central, por exemplo, ou de outros órgãos do corpo. Então, é uma técnica interessante para a gente fazer estudos em que a gente precisa ver se algum medicamento, por exemplo, ou alguma técnica, ela vai influenciar no coração sem ter outras interferências. No caso, por exemplo, de um estudo sobre a microbiota e doenças cardiovasculares, a gente pode fazer, por exemplo, um tratamento com um rato, um camundongo, em que pode ser alterada essa microbiota do animal. Então, depois desse tratamento, o animal vai ser sacrificado e o coração vai vir para cá. Se a gente quiser testar como que seria, por exemplo, se tivesse um infarto agudo do miocárdio,
como que seria em caso de um animal controle com a microbiota normal, um animal com uma disbiose, por exemplo, um animal com disbiose sendo tratado com algum medicamento. A gente tem várias formas de estudar através do coração isolado. É uma técnica muito interessante que tem sido usada, ela tem sido usada há décadas e continua sendo muito importante. Pessoal, agora que a gente passou pelo tempo de estabilização, que é um tempo que o coração precisa para ele voltar para um normal, um novo normal de funcionamento, a gente vai simular uma isquemia, como se fosse uma isquemia que acontece durante um infarto agudo do miocárdio. Então, para isso acontecer, eu vou fazer uma isquemia parcial, bloqueando a artéria coronária que está descendo aqui através do ventrículo esquerdo. Então, eu vou amarrar com uma linha, eu estou com ela aqui já, né? A gente passa a agulha atrás dessa artéria, eu amarro e vai ficar 30 minutos em isquemia e depois disso eu vou fazer a reperfusão. Que a gente passa. Como eu vou depois retirar, eu tenho que colocar alguma coisa. Esse aqui é um palitinho que eu vou colocar em cima. E aí eu vou laçar a linha, amarro sobre esse palito. Tem que apertar bem. Bloquear a passagem, dá um nozinho agora. Então aqui a gente bloqueou a coronária, que está descendo, e vai ficar assim, simulando uma isquemia, então, prejudicando o funcionamento do coração. E daqui a pouco a gente vê como que é a reperfusão. Então agora a gente vai fazer a reperfusão. Eu vou tirar esse nó que eu fiz e a solução de Krebs Ringer vai poder passar normalmente pela coronária aqui. Aí eu vou tirar a linhazinha que está passando, vou tirar o palitinho. Então agora a gente está reperfundindo. Eu tirei o que estava apertando e a solução de Krebs vai começar a passar normalmente e a gente fica mais um tempo assim para avaliar os parâmetros cardíacos. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês então como que a gente visualiza no programa LabChart o que está acontecendo aqui no coração. Então aqui a gente vê o coração bombeando essa solução de Krebs que está chegando. Como eu tinha falado, tem os dois transdutores. Então se a gente olhar aqui no LabChart, o transdutor de cima ele vai estar medindo a pressão de perfusão da solução e ela vai estar variando, né, no tempo, mas ela tem uma medida média, né, e está medindo em milímetros de mercúrio, que é a pressão que a gente está medindo aqui. Aqui embaixo a gente vê a pressão ventricular. Então essa informação aqui que a gente está vendo como um zigue-zague seria então o tempo todo a mínima aqui equivalente ao coração recebendo essa solução nutridora. E ele então vai estar em diástole. Quando ele tem a contração, né, passa pela fase de sístole, a gente tem o pico lá em cima. Então isso vai acontecendo o tempo todo, porque ele está bombeando o Krebs, assim como ele bombearia o sangue.
E a gente consegue depois, através dessas informações da pressão intraventricular, calcular os parâmetros cardíacos, como a frequência cardíaca, como a força de contração e a força de relaxamento do coração. Tem outros parâmetros também que a gente consegue verificar. Então, só para a gente ter uma ideia geral de como que a gente faz a leitura aqui no LabChart. Pessoal, agora então eu vou retirar o coração do sistema de Langendorf e ele vai ser colocado no freezer por 2 horas e aí a gente vai corar com tetrazole para ver a área que foi isquemiada. Então, primeiro eu tenho que colocar uma solução de KCl, de cloreto de potássio, para ele parar em diástole e aí eu conseguir guardar. Eu vou pesar daqui a pouco e aí agora a gente vai ver ele sendo retirado. Então eu vou retirar aqui o balãozinho, esse sensor aqui de dentro do ventrículo e agora eu posso tirar aqui do sistema, vou puxar aqui a aorta, que é onde eu prendi, e ele vai ser colocado aqui na solução cloreto de potássio e ele para em diástole. Agora a gente vai pesar na outra sala e eu vou guardar ele então no freezer. Então agora eu estou tirando ele aqui da solução de KCl, vou colocar ele para pesar aqui na balança, depois a gente usa essa informação. Então 1564, eu vou tirar. Eu vou embalar no plástico filme e vou colocar no freezer menos 20 por 2 horas, que ele fica rígido. Eu consigo cortar em fatias de 2 milímetros e aí depois eu vou colocar na solução de tetrazole para corar e a gente consegue ver a região que ficou isquemiada, que foi infartada. Então daqui a pouco a gente vê o resultado. Pessoal, agora então eu vou tirar o coração do freezer depois de 2 horas. E a gente vai fatiar, vocês vão ver a gente fatiar. Então agora as fatias elas têm que ter cerca de 2 milímetros. Eu vou fatiar e vou colocar as fatias aqui na solução de tetrazole que eu já preparei. Aqui a gente consegue ver as fatias. E agora eu vou colocar essas fatias na solução que vai corar. Então, e depois a gente consegue ver a região onde aconteceu a isquemia. Então agora a gente vai levar para o banho-maria e lá vai ficar agitando por 30 minutos para o corante agir nas fatias de coração e evidenciar a parte que foi isquemiada. A parte que foi isquemiada ela fica mais clara e a que continuou o funcionamento normal vai estar avermelhado. Pessoal, agora eu vou colocar então o coração que está no tetrazóleo aqui no banho-maria. E ele vai ficar por 30 minutos aqui dentro. Aqui já está aquecido a 37 graus, que é a temperatura para o funcionamento do tetrazóleo. E daqui a 30 minutos eu já posso tirar. Pessoal, então depois de 30 minutos que o coração ficou lá no tetrazóleo, no banho-maria, eu retirei essas fatias, coloquei no formol, deixei overnight. E agora eu vou mostrar como que essas fatias ficam, mostrando a área isquemiada. Ela fica mais clara do que o restante do tecido. Então, aqui nessas 2 fatias, a gente consegue ver a área que está relacionada à isquemia, ela não é corada pelo corante, então ela fica mais clara. Aqui a gente consegue ver nas laterais, mas aqui é a região onde a gente fez a isquemia. Então fica mais claro.
Mostrando, a gente consegue visualizar a dimensão da isquemia e a gente pode comparar com um outro coração que a gente não tenha feito isquemia para calcular a área em que ocorreu a isquemia, e num tratamento, por exemplo, a gente pode verificar se o tratamento ele diminui essa área de isquemia. É uma forma interessante de verificar uma cardioproteção de uma substância, por exemplo.